O canal Aqui Tem História apresenta Governo João Goulart, o governo que defendeu os pobres e a classe trabalhadora. Antes de começarmos o vídeo, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com um amigo e nos seus grupos de WhatsApp. Agora vamos ao conteúdo. João Goulart torna-se presidente após a tentativa de autogolpe do presidente trapalhão Jânio Quadros. João Goulart, mais conhecido como Jango, tomou posse em 8 de setembro de 1961. Em seu discurso de posse, fez um apelo à união, democracia e reformas. Goulart assumiu o país numa crise militar, dívidas externas e internas. Ele assumia um país quebrado e o povo enfrentando uma crise social sem precedentes. Apesar da polarização crescente no país, durante seu governo, Jango não silenciou a oposição, dando espaço para que ela continuasse o criticar. Optou por manter uma política externa independente perante os tempos de Guerra Fria, reatou relações diplomáticas com a União Soviética, manifestou-se contrário às sanções impostas ao governo cubano e recusou-se a apoiar a invasão a Cuba, proposta pelo presidente Kennedy. A economia continuava com uma taxa inflacionária elevada. Com Santiago Dantas como ministro da Fazenda e Celso Furtado no planejamento, lançou-se o Plano Trienal, um programa que incluía uma série de reformas institucionais que atuavam sobre os problemas estruturais do país. E para ajudar o trabalhador na luta contra a inflação, ele criou o 13º salário. O governo Jango ratificou a Lei de Remessa de Lucros, um projeto que delimitava que empresas estrangeiras poderiam encaminhar para o exterior somente 10% do seu lucro anual. O Brasil sofreu intensa pressão do embaixador norte-americano para que essa lei não fosse sancionada, uma vez que prejudicava os interesses econômicos de empresas norte-americanas em nosso país. O governo Jango começou a realizar uma política de reformas de base, como distribuir terras com o objetivo de criar um grupo de pequenos proprietários no campo, desmontando o monopólio da terra e atingindo as bases de sustentação dos grandes donos de terra, os latifundiários, ao mesmo tempo que aumentava o mercado interno, estimulando o desenvolvimento industrial. Reforma urbana. O seu governo pretendia planejar o crescimento das cidades evitando a favelização dos grandes centros. Pretendia combater a exploração imobiliária e protegendo os moradores. Reforma bancária. Buscava criar um sistema administrado pelo Estado e voltado para o financiamento de atividades econômicas que garantissem a autonomia nacional. Uma das suas pretensões era juros zero para a indústria brasileira e para os pequenos agricultores. Reforma eleitoral. Alteraria o perfil do eleitorado, incluindo o voto dos soldados e dos graduados das Forças Armadas e, principalmente, o das pessoas analfabetas, o que na época constituíam quase metade da população adulta do Brasil. Reforma do Estatuto do Capital Estrangeiro. Disciplinaria os investimentos estrangeiros, estabelecendo limites para o envio de lucros ao exterior e prevendo a estatização dos setores considerados estratégicos, como indústrias de base e transportes públicos. Reforma educacional. Democratizaria o ensino e a pesquisa, transformando as instituições de ensino superior em universidades sob o controle dos professores e dos estudantes, o que contribuiria para o que até os dias de hoje é conhecido como autonomia universitária. João Goulart era um herdeiro do trabalhismo de Getúlio Vargas. Em outras palavras, ele era um trabalhista revolucionário, um nacionalista, o que na época era visto como muito radical pelos conservadores. Ele não buscava uma ruptura, mas redistribuir a renda e combater a pobreza dentro dos limites que o ideário democrático e institucional permitia. Para os conservadores e direitistas que eram contra as políticas de inclusão social para os pobres e trabalhadores, ele era um comunista. No entanto, em seu governo, o Partido Comunista era criminalizado. No meio de todos esses acontecimentos, uma conspiração começou que mobilizava grupos civis, militares e com forte interesse dos Estados Unidos estava em curso. O plano para derrubar Jango. O governo americano considerava o governo de João Goulart muito à esquerda por proteger os mais pobres e os trabalhadores. Por isso passou a financiar grupos conservadores e reacionários para desestabilizar politicamente Jango. As relações entre Brasil e Estados Unidos no governo João Goulart gradativamente deterioraram, culminando no apoio americano à destituição do presidente brasileiro no golpe de Estado em 1964. O medo do governo americano era que o governo Jango emancipasse o Brasil como nação e se tornasse uma potência mundial. O canal Aqui Tem História agradece sua audiência, solicita seu joinha, inscreva-se no canal. Achou esse conteúdo interessante? Compartilhe e deixe o seu comentário sobre o assunto. Quer ficar um pouco mais conosco? Clique em um dos cards que aparecem em sua tela e até breve.
Quem ama sua pátria conhece sua história. Autor desconhecido.